Última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, com Manchester City, PSG e Benfica ainda buscando classificação. As melhores dicas para esses e outros confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição especial sobre a última rodada da UEFA Champions League, né? Oitava rodada, primeira fase chegando ao fim. Tem time grande ali quase sendo eliminado, tá? Em situação delicada, vamos analisar a partir de agora. Eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus, tudo bem? Que rodada maravilhosa, hein, Fábio, mano? Todos os jogos da UEFA Champions League no mesmo horário, nesta quarta-feira, 17 horas, são 18 partidas, né, 18. da Champions. Meu Deus, que loucura. Muita coisa para ser definida. A gente tem o Manchester City aí, fora dos 24 qualificados, por exemplo. PSG pode até ficar de fora, Benfica. O Real Madrid, que não tá entre os 8 também, enfim. Muita coisa maravilhosa a gente vai destacar e analisar agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar com alguém que está tranquilo, né? Que é o Barcelona, né? Já está classificado, já está no G8 garantido, mas tem a Atalanta que ainda briga aí por melhorar a sua classificação, né? O Atalanta também já está ali praticamente classificado, mas quer subir ainda mais ali, quem sabe ali pegar posições mais acima. Enfrenta aí o Barcelona lá no Estádio Olímpico de Barcelona, quarta, 5 da tarde, né? Todos os jogos no mesmo horário. Agora, Matheus Montenegro, o aplicativo do Game Arena. Sim, que vai pintar agora na tela e tem um QR Code aqui, ó, para você apontar a câmera do seu celular e baixar o aplicativo de forma gratuita para poder se embasar, ter estatísticas, informações ao seu acesso, beleza? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. Esse é o ponto-chave para essa última rodada, né? Analisar a situação de cada equipe. O Barcelona, como a gente diz, já está qualificado, 5 pontos ali à frente, já está qualificado entre os 8, né? Já vai direto para as oitavas. Já abriu 5 pontos de vantagem para o Aston Villa ali, ó, que é o 9º colocado. Agora o Barcelona ainda pode pegar a liderança, né? O Barcelona ele tem um saldo de gols melhor que o do Liverpool, 15 de saldo enquanto o Liverpool tem 13. Se o Barça vence e o Liverpool perde, ele acaba sendo o líder aí dessa primeira fase, né? Então, pode ser um jogo movimentado, acredito que vai ser, porque essa é a tônica do Barcelona nessa temporada, né? Absurdo. Média de gols do Barcelona é uma coisa inacreditável. O time tem uma média de 4 gols, salvo engano, por jogo aqui na UEFA Champions League. E o adversário da vez, o nosso querido Atalanta, tá ali em 7º, tá conseguindo também vaga direto para as oitavas de final, né? Pode até ser que nem um empate baste, até porque tem uma carreata ali de time com 13 pontos, né? Então, até mesmo um empate pode ser que signifique aí para a Atalanta ficar de fora do G8, então vai buscar a vitória nesse jogo. Isso, se você ficar fora dos 8, né, são 2 jogos a mais, é uma fase a mais, né? E aí você desgaste, pode pegar, atrapalha a liga. Pode pegar um Real Madrid, um City, por exemplo, né? Se ele for PSG. nono e o City for o 24º, por exemplo, ele pega o City na próxima fase. Então, é importante também para a Atalanta esse confronto. Vamos para os confrontos recentes, né? A equipe do Barcelona, muitos gols, né? Tá absurdo. 9 jogos em um jogo. 9 jogos em um jogo. 9 gols em um jogo e 8 gols em outro jogo. Que absurdo essa média do Barcelona, inacreditável. Há não muito tempo ele meteu 5 no Betis, 5 no Real Madrid também, né? Velho, olha que coisa absurda, velho. O Barcelona ele fez 19 gols nesses últimos 5 jogos, velho. É uma média de quase... Cara, é absurdo. Muitos gols. Deu uma recuperada no Campeonato Espanhol, né? Tava 4 rodadas sem vencer, acabou goleando o Valência por 7-1, né? Fazendo muitos gols, mas também sofre com em quase todo jogo, né? Também é bom a gente lembrar isso aí. Quase todo jogo também o Barcelona, mas faz muito gol, né? Enfim, estatística que a gente já tá bem acostumado aí do Barça. E se ele faz 3 gols no jogo é porque ele vai vencer esse jogo, né? Também isso é um tem fato essa também, estatística. Né? Até porque é muito difícil, né? Fazer 3 e não vencer. O Benfica fez isso. Né? Bom, vamos para a Atalanta, né, que no Campeonato Italiano venceu Como 2-1. Na rodada anterior da Liga dos Campeões fez 5-0 no Sturm Graz. Aí teve derrota na Série A por 3-2 para o Napoli. Empate em casa com a Juventus de Turim, né? Sim. E o Udinese depois. Empate sem gols com o Udinese, um raro jogo que ele não marcou gol nesses dois aí contra a Inter de Milão e o Udinese, mas é um time também que tem um ataque muito forte, né? Conhecido por marcar muitos gols. E a defesa deixa a desejar um pouquinho também, tá? A gente vê como os marcam bate com uma frequência muito grande aí, ó. A gente tem esses 3 jogos aqui pintando na tela, aí teve essa sequência de 2 jogos que ele não marcou, que realmente até surpreendeu um pouco. Aí não levou gol do Sturm Graz também, porque, pelo amor de Deus, né? Mas jogos muito movimentados, essa é uma tônica. É algo que a gente observa aí, que vai de semelhante aí das duas equipes ao longo da temporada, né? Marcam muitos gols, mas a defesa deixa a desejar um pouco. Muito bem, momento bet nacional, né? A vitória da equipe do Barcelona até tá com uma odd... não sei se vale a pena. Boa, né? Mas tem a questão do Barça estar classificado, né? Não, e já deve ficar ali entre os 4 também, sabe? Enfim. É porque a liderança também não muda nada, não muda né? Tanto, assim, o que importa é não ser... tem esse impacto, tá ligado? Ficar entre os 8 mesmo. Porque depois tem sorteio, quando é outra fase já é sorteio. Então, exato.
Ele já vai ter o mando de todo jeito no jogo de volta, né? E a Atalanta, ela tem um ímpeto interessante para esse jogo aí, né? A vitória garantiria ficar entre os 8 colocados e o empate pode ser que não seja suficiente. Então, velho, eu acho que a tônica desse confronto é um jogo movimentado, tá? Um jogo de gols. Infelizmente, a odd do mais de 2.5 é apenas 1,34, que é uma odd que a gente considera baixa, e a do ambas marcam, que seria a pedida que a gente queria, é também uma odd baixa, apenas 1,39. Então qual é a nossa solução, Fábio Hermano, para situações como essa? A gente utiliza a ferramenta do Criar Aposta e combina o mais de 2.5 gols com ambas marcam. Assim a gente vai ter uma odd de pelo menos 1.5, que é aquela oddzinha mínima ali que a gente considera, né? Vai dar um up na odd. E é bem dizer a mesma coisa de apostar no ambas marcam, só que sem o 1-1. Qualquer outro palpite de ambas marcam vai ser green, com exceção do 1-1. Então, ao meu ver, essa é a melhor pedida para o confronto. É um jogo que é mais pro ao vivo, né? Acho que é um jogo... Também se sair um gol muito cedo, também já fica um bom jogo, né? Que deve ser a tendência, inclusive, diga-se mas passagem. Realmente o mercado já está ligado aí, que os jogos tanto de Barcelona como de Atalanta são de muitos gols, mas conseguimos achar essa odd aí de 1,50 aí, combinando ambas marcam com mais de 2,5 gols. Bom, falamos do Barcelona, agora vamos falar do Real Madrid, né? Que até flertou ali com a não classificação, mas deu uma melhorada nas últimas rodadas, vai se classificar, mas ainda tem uma busca ali de melhorar a sua classificação, né? Sua posição na tabela. Vai enfrentar o Brest fora de casa, o Brest que, surpresa, né? Um time que até... Tá na frente do Real Madrid tá na na frente, Champions League, de passagem. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? Jogo quarta, às 5 da tarde, lá no France Le Bleu, né? A casa do Brest, jogo pela 8ª rodada aí dessa Liga dos Campeões. Não vai ser tarefa fácil, né? O Real Madrid deu umas vaciladas nessa UEFA Champions League, né? Perdeu em casa pro Milan, foi derrotado também para o Lille e Liverpool. 3 derrotas, né? O Real Madrid teve. Então, não se coloca numa situação muito boa. Vamos, inclusive, dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena agora e chamar a tabela de classificação para analisar a situação dessas duas equipes. O Real Madrid que tem 12 pontos, né? Ele não empatou nenhum jogo. Ele ganha 4 e perde 3 até aqui. E o Brest com 13. O Brest tem um empatezinho a mais ali que o Real Madrid, né? E acaba deixando ele numa posiçãozinha mais confortável. Os dois times já estão matematicamente classificados, tá, Fábio? Porque o último time ali que fecha a classificação... Quer dizer, o primeiro time fora da zona de classificação, que é o Manchester City, tem 8 pontos. O Real Madrid já alcançou 12. O Brest alcançou 13. Porém, os dois times ainda têm chances de chegar ali no G8, né? O Brest está com a mesma pontuação do Bayer Leverkusen e o Real Madrid um pontinho atrás. Então, é um jogo que vale muito aí para as duas equipes. É isso, né? E a equipe do Real assim, precisa vencer não só pelo G8, mas também para jogar em casa, né? Sim, tem esse ponto. O jogo da volta na próxima fase, caso ele não fique entre os 8. Então, que é do 9º ao 14º ou é 16º? Do 9º ao 16º, tem a vantagem de decidir em casa, né? Os jogos aí dessa repescagem aí da próxima fase. Perfeito. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? O Real que mantém a tendência de ter pelo menos 3 gols nos seus jogos. Eu acho que já são há 12 ou 13 jogos do Real com pelo menos 3 gols. E ele marcando 3 também na grande maioria. Pois é, deu uma embalada boa o Real Madrid, né, velho? Ele viveu esse momento ruim ali, até na UEFA Champions League também, mas embalou, tá muito bem aí, já tem um bom tempo. E, inclusive, esse ponto é absurdo, tá, velho? Se a gente puxar aí os últimos jogos do Real Madrid, ó, desde essa partida aqui contra o Girona, né, foram, 9, 10, 11, 12, 13... Eu acho que são 13 jogos que só em 3 ele não marcou 3 gols, tá? O ataque do Real Madrid funcionando muito bem. Inclusive, nessa última partida, Mbappé marcando seu primeiro hat-trick aí, desde que vestiu a camisa merengue. Empolgou e agora é difícil parar, né? Esse é o ponto aí do Real Madrid. E o Brest? Vamos ver o Brest, né? Que poderia até estar numa situação melhor nessa Liga dos Campeões, mas perdeu para o Shakhtar Donetsk. Porque começou muito bem, né, velho? O Brest e caiu um pouquinho aí nessas últimas, né? Mas perder para o Shakhtar, campo neutro, né? O Shakhtar nem joga na Turquia, foi jogo na Alemanha. Na Ucrânia, não joga na Ucrânia. Não joga na Ucrânia, jogou na Alemanha, né? Perdeu por 2-0 aí o Brest. O campeonato francês ele tá bem, né? Vence aí a maioria dos seus jogos. Venceu os últimos 3. Não, que é Copa da França ali contra o Nantes. Mas venceu o Lyon também. Isso. Mas na Liga dos Campeões deu uma tropeçada aí nas rodadas recentes, né? Perdeu do Shakhtar e... Ganhou do PSV, né? Ganhou do PSV fora. Enfim. Aí antes disso ele teve outra derrota que foi pro Barcelona, por 3-0. 3-0, que é um parâmetro aí que também já dá pra gente utilizar aí para esse jogo contra o Real Madrid. Bom, agora é o momento Bet Nacional. Vamos lá. Porque a vitória do Real... Paga pouco. Paga pouco, né? Se estivesse pagando melhor, a gente já ia sem medo. Não, e outra coisa também é gols, né, velho? Os jogos do Real Madrid são absurdos a tendência de gols, mas o mais de 2.5 também paga pouco, 1,46 apenas. Mas podemos combinar com a dupla hipótese do Real. Sim.
Perfeito, boa. A gente tem aqui um mais de 2 pontos em gols, que é o odd 1,46. A gente combinando ali com dupla hipótese no Real, a gente tem uma cotaçãozinha 1,57. Interessante. Acho que o Real Madrid não perde, deve ganhar até com tranquilidade. Né? Acredito que acaba sendo aí uma pedida interessante, utilizar essa ferramenta do Criar Aposta para combinar as duas. Gosto bastante, oddzinho 1,57. Então essa acaba sendo aí a nossa pedida para esse confronto. Muito bem, então dica aí para Real e Brest, né? Brest e Real. Combinamos aí o dupla hipótese do Real com mais de 2,5 gols no jogo. Então, 2-1. Real é green, né? 3-0 Real, 3-0. 2-2, 2-2, né? Também é green aí na nossa aposta aí nesse jogo na Liga dos Campeões. Bom, vamos agora destacar um duelo de italianos e franceses na UEFA Champions League, Inter de Milão e Mônaco. Vamos colocar na tela as informações desse confronto, né? Quarta, às 5 horas da tarde, lá no Giuseppe Meazza, 8ª rodada aí dessa UEFA Champions League. Matheus Montenegro, já vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Ver a situação das duas equipes, né? Que estão bem, né? Estão dentro aí da zona de classificação. A Inter é ainda melhor, né? O G4 tá no G8 ainda. Tá no G8, né? Na quarta colocação, mas também precisa pontuar, né? Para também não correr o risco. Tem que ser uma combinação muito grande, né? Para ele ficar de fora, mas tem que pelo menos empatar. É difícil a Inter de Milão ficar de fora aí do G8. O Mônaco que tá buscando, né? Um empatezinho ali pode ser que seja suficiente, mas é muito difícil, até porque tem muitos times ali de 12 a 14 pontos, né? Então, o Mônaco precisando aí de pontos nesse jogo, né? Uma vitória pode ser que faça uma vitória, eu diria que tá dentro, né? Um empate meio complicado. Mas, enfim, tende a ser um bom jogo aí, um joguinho, acredito que pode ser movimentado. A grande questão é que a Inter de Milão, ela tá com uma defesa absurda na UEFA Champions League, tá? Só sofreu um gol até aqui. A Inter de Milão, ela vence a primeira partida, sabe que foi por 4-1, 3-1, não lembro. Não, acho que tomou o gol do Leverkusen. Não, ele perdeu de 1-0 também. O que eu gostaria de destacar os últimos 5 jogos da Inter de Milão na Champions foram 1-0. 4 ele vence por 1-0 e ele perde de 1-0 o Leverkusen. Muito bem. E aí na primeira rodada, sabe, ele empatou com o City 0-0 a primeira rodada. Acho que foi esse o jogo. Então teve um 0-0 também. Bom, vamos para os confrontos aí, né? A gente, inclusive, pode tirar essa dúvida agora. Isso mesmo, foram 7 jogos. Eu sei que os últimos 5 foram 1-0. E aí tem uma vitória e um empate, perfeito. Pois é, campeonato italiano, 4-0 no Lecce, né? Fez ali o dever de casa, apesar de ter sido fora de casa. E aí fez 1-0 no Praga, né? Time também da parte de baixo dessa Liga dos Campeões. Até pouco, né? A gente esperava 1-0, vitória mais fácil. Mas a Inter de Milão é econômica, ela tá mais econômica. Aí no italiano 3-1 no Empoli. Empatou com o Bolonha 2-2, venceu o Venezia 1-0. Parece que os jogos mais fáceis ele economiza, né? Ele faz até mais gols nos jogos mais difíceis. Aí teve a derrota aí para o Milan, né? Na Supertaça da Itália. E aí na Liga dos Campeões, qual foi o jogo ele aí? Perde de 1-0, ele ganha de 1-0 do Sparta Praga, perde de 1-0 para o Bayer Leverkusen, aí ganha de 1-0 do Leipzig, ganha de 1-0 do Arsenal e ganha de 1-0 do Young Boys. Foi isso que eu queria destacar. Os últimos 5 jogos na Champions foram todos 1-0, sendo 4 vitórias e 1 derrota. E aí, antes disso, ele havia metido 4-0 no Estrela Vermelha e teve o 0-0 com o Manchester City que você mencionou, que foi o que eu acabei esquecendo aí. Então, time defesa muito boa, né? O Bosmarca não bateu em nenhum jogo da Inter Milão na Champions. E o Mônaco? Vamos ver o Mônaco aí, que vem numa sequência aí boa, né? Foi uma grande vitória ali contra o Aston Villa, né? Isso. Deixou ele vivaço ali na classificação e até com iminente possibilidade de pegar G8. Venceu 1-0, né? Campeonato francês venceu o Renoir 3-2. Antes disso que ele viveu um momento meio ruim, né, velho? 4 jogos ali que ele vinha sem vitória, né? Isso, perdeu para o PSG 1-0, mas na Liga dos Campeões vai passar de fase, né? Já está garantido. Sim. E aí busca, quem sabe, um G8 aí. Difícil. É difícil. Tá? Tem um jogo muito difícil, né? Mas vamos já pode se contentar ali e ficar entre o 9º e o 16º. Isso. Né? Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos aí uma odd da Inter de Milão boa. 1,61. Mas cara... pode ser um 0-0. É porque a Inter ela já tá numa situação ali, tá confortável, velho. A Inter não vai ficar fora do G8, tá ligado? E ela tem sido muito econômica nos últimos jogos, isso que me pega um pouco, tá? E a grande questão do Mônaco é ganhar esse jogo, que é muito difícil, é o que faria uma grande diferença, mas meio que o empate e a derrota, eu acho que não vai mudar muita coisa, tá? O Mônaco meio que também já tá, ao meu ver, eu colocarei ali já numa situação definida, que é ficar entre o 9º e o 16º e, consequentemente, jogar o jogo aí da repescagem em casa. Então, assim, velho, eu acho que vai acabar sendo uma partida de poucos gols, tá? Pelo contexto aí que a gente traz. E a gente tem uma tendência de over para essa partida.
A odd do mais de 2 pontos em gols, ela é menor do que a do menos de 2 pontos em gols. Então eu acabo enxergando valor aqui no menos de 3. Eu gosto bastante aqui. Por quê? Teria que sair 4 gols para ser head aqui nessa aposta, tá? E isso aconteceu, por exemplo, em jogos da Inter, num 4-0 que ele meteu no Estrela Vermelha. Outro contexto ali. As outras 6 partidas da Inter de Milão na Champions saíram no máximo 1 gol, velho. No máximo 1. Foram 5 1-0 e 1 0-0, né? Então, menos de 3 gols, ao meu ver, tá uma maravilha. Se sair exatamente 3, a gente tá protegido, é reembolso. E saindo até 2 é green, é dinheiro no bolso. Então, eu gosto bastante aqui dessa opção. Muito bem, então vamos no under aí, nesse jogo entre Inter de Milão e Mônaco, né? Menos de 3 gols, tá? Se sair até 2 gols, temos o green. Se sair 3 gols no jogo, aí é o reembolso, aí a gente só de pede 4 pra cima que é head. 4 gols pra cima, aí temos o head na nossa aposta. Bom, a gente segue falando de outra equipe italiana, mas que precisa do resultado, tá? Se a Inter de Milão está mais tranquila, essa precisa aí de um bom resultado, que é a Juventus de Turim, né? Que vai receber o Benfica, que esse precisa ainda mais do resultado aí para conseguir uma classificação. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo nesta quarta também, 5 da tarde, 8ª rodada aí da Liga dos Campeões, última rodada da primeira fase lá no Juventus Stadium, Matheus Montenegro. A Juventus é o time do empate, né? Nessa temporada, tá vacilando demais, tá absurdo, um pouquinho abaixo da média ali a equipe da Juve. E o Benfica tá bem na Liga Portuguesa, mas na Champions não tanto assim. Situaçãozinha complicada. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação agora. Vamos dar uma analisada aí na situação dessas duas equipes. A gente tem... Cadê? Tem que descer bastante para ver os dois times, tá? Juventus em 17º, tá? Tá ali na metade da tabela de classificação, já está qualificado, né? Isso é bem verdade, já atingiu ali 12 pontos, mas dificilmente, ao meu ver, vai conseguir pegar uma vaga no G8. Tem muito time ali na frente, matematicamente até dá, né? Porque ele só tá 1 ponto do Bayer Leverkusen. Mas, meu irmão, tem o quê? São 9 times ali na frente dele, né? Então, assim, situação complicada, é bem dizer ele ganhar e torcer aí por 8 tropeços, 9 tropeços, é absurdo. Então, já pode se contentar ali se ficar do 9º ao 16º, que pelo menos decide em casa ali o jogo do mata-mata, né? E o Benfica, meu irmão, podendo ficar até de fora, né? Só tem 10 pontos marcados. Se o Benfica perde esse jogo e aí a gente tiver o PSG, Sporting e Stuttgart pelo menos empatarem e o Manchester City vencer o seu jogo, aí no caso ele já... Quer dizer, tem um confronto direto ali, né? Entre PSG e Stuttgart. Mas né? pode empatar. Pode empatar, né? Exatamente. Empatezinho de PSG e Stuttgart, o Sporting empatando seu jogo e o Manchester City ganhando, o Benfica pode ficar de fora. Exatamente, né? Então aí a situação ainda um pontinho eu acho que salva, né? Como tem um confronto do... Sim, tem um confronto direto, né? Ele empatando, ele fica ali à frente de pelo menos um dos dois já, né? Isso. Tem o Zagreb, que pode vencer o seu jogo, né? O Zagreb pega mas o Zagreb Milan, tem menos 8 de saldo. E salvo engano, é o saldo de gols que é o critério de desempate. Mas se ele vencer, ele vai a 11. Se o Benfica perder, o Benfica ele perdendo, 10, é verdade, né? Então, perfeito. Precisa do resultado aí. Tava considerando um empatezinho ali do Benfica. Pra não... se ele perder, se complica mesmo. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Vamos ver aí os jogos recentes, né? A Juventus que perdeu, né? Perdeu aí para o Napoli 2-1, mas deixou o seu gol, né? Antes empatou com o Bruges na rodada passada 0-0 fora de casa, venceu o Milan 2-0, aí empatou com a Atalanta, empatou com o Torino. Tipo, jogos da Juventus é que nem briga de cavalo, né? Sempre acaba empatada. De novo essa piada. Audiência rotativa. Entendi, perfeito. Tem gente que viu aquele vídeo, mas quem viu esse também, ó, já comenta aí embaixo, tá? Já comenta aí que o Fábio gosta de reciclar as piadas. 2 derrotas seguidas, hein, do Benfica. A gente vê muitos gols nas partidas, tá? Da equipe portuguesa. Tomou 3 do Casa Pia, tomou 5 do Barcelona aí. Antes disso, havia metido 4-0 no Famalicão. São 4 jogos consecutivos aí, saindo pelo menos 4 gols. Mas foi um jogo que o Benfica poupou, né? Esse contra o Casa Pia, focando nessa última rodada. Assim, né, velho? A gente espera que os reservas do Benfica pelo menos empatassem com o Casa Pia. Mas o fato é que, enfim, teve uma dedicação especial, né? E esse jogo contra o Barcelona é histórico, né, velho? Teve até, deu uma viralizada, né? O treinador do Benfica ali dando uma regulagem nos cabas no meio do campo. Enfim, será que as coisas engrossaram pro lado do Benfica? Bom, a questão. Em termos de classificação tá complicado, né? Vamos ver aí os jogos da... Nós já vimos a Juventus, né? Vamos para o momento bet nacional. Porque as odds estão até altas, né? Tem um favoritismo da Juventus, 2,26, né? Odd alta também, mas... 3,29 do Benfica. Não sei, o Juventus é um time que só empata. Empata demais, velho. Benfica, ele conseguiu fazer jogos... mas conseguiu fazer um bom jogo contra o Barcelona, por exemplo. Sim.
é um jogo que vale classificação para ele, enfim, esse jogo pode dar qualquer coisa. Eu acho que vai ser um jogo movimentado. Eu gostaria muito aqui do gol do Benfica, porém a odd ela é baixa, tá? 1,40 apenas. Então a gente vai ter que acabar recorrendo ali ao ambas marcam. Pedida boa, eu acho, principalmente pela odd, 1,77. Gosto bastante. Eu acho que iria ser um jogo movimentado. São duas equipes ali que buscam algo ainda nessa última rodada, né? É muito importante para a Juventus ficar do 9º ao 16º para poder decidir em casa esse jogo desse mata-mata. E ainda tem chance matemática de se classificar, né? Então, o Juventus vai ali para a vitória e o Benfica ainda mais. Até um empate pode ser um pouquinho perigoso ali para o Benfica, eventualmente. Então, tende a ser um jogo movimentado, ao meu ver. Pela odd 1,77, gosto bastante desse ambas marcam e não confio aí em resultado final de jeito nenhum. Ao meu ver, pode pintar uma vitória para os dois times. Então, muito bem, então 50 aí no ambas marcam em Juventus e Benfica pela Liga dos Campeões. Seguimos falando de Champions agora com o PSV e Liverpool. Liverpool líder, né? Já garantido no G8, agora quer confirmar a melhor campanha. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Jogo nesta quarta, 5 da tarde, lá no Philips Stadium, né? A casa do PSV na cidade de Eindhoven, na Holanda. 8ª rodada, Matheus Montenegro. Joguinho... Esse eu acho que já não tem mais tanta emoção como os outros, né? O Liverpool, bem dizer, já é o líder, teria que perder, e o Barcelona venceu o seu jogo. Enfim, 7 jogos, 7 vitórias do Liverpool até aqui, e tem sido um pouquinho econômico até, né? Normalmente aí nas suas últimas partidas a equipe dos Reds. Vamos dar uma olhadinha aí no aplicativo do Game Arena para ver a situação das duas equipes, né? Como a gente já disse aí, o Liverpool disparado na liderança. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, que campanha absurda. E o PSV, Fábio, a gente vai ter que descer para ir ali na 19ª posição. Eu diria que o PSV ele já está classificado, tá? Matematicamente ele até não tá, mas qual é a grande questão? A gente tem ali um confronto direto entre PSG e Stuttgart. Então, pelo menos na frente de um dos dois, ele já fica. Pelo menos um dos dois, se não ficar na frente dos dois, né? E aí, para ele ser eliminado, teria que o Clube Bruges pontuar, o Benfica também, o Sporting também, o Manchester City teria que ganhar seu jogo. Enfim, eu acho que a situação do PSV o Zagreb tem um saldo ruim, né? O Zagreb tem um saldo muito ruim, que é a outra equipe ali, dificilmente passaria até o PSV. Então, enfim, eu acho que a equipe holandesa está tranquila em termos de classificação. Seria interessante para ela ficar ali pelo menos em 16º lugar, né? Que dá para alcançar, se vencer o seu jogo, tá só um ponto ali atrás do Real Madrid. Se ele fica do 9º ao 16º, ele acaba decidindo em casa ali o jogo da fase seguinte do mata-mata, né? Muito bem, vamos colocar na tela aí os confrontos, né, mais recentes, começando pelo time holandês do PSV, que jogou pelo campeonato holandês, né? E venceu o NAC Breda por 3-0, antes 3-2. 3-2 também. No Estrela Vermelha, não é muitos gols, né, nos jogos do PSV. 3-1 no Zwolle, aí 5-4 no Excelsior Rotterdam, 2-2 no AZ Alkmaar, 3-0 no Feyenoord. Aí foi Copa, né? Copa, né? Uma goleada esmagadora. Aí contra o Heerenveen foi o que teve menos gols. 1-0. A média de gols é muito alta no campeonato holandês, né? Que a gente tem que dar uma relativizada, é um campeonato de nível bem abaixo ali ao da Premier League, por exemplo. Quando a gente observa o retrospecto na Champions, essa média de gols ela acaba caindo um pouquinho. Teve ali o 3-2 também contra o Shakhtar, mas assim, é um time que não sobra tanto no campeonato holandês não sobra na Champions, como ele sobra no campeonato holandês, obviamente, né? E aí, Faber, mano, é complicado, porque do lado do Liverpool, a gente já observa uma tendência de poucos gols, pode dizer, na Champions League, principalmente, né, que é uma competição com média de gols muito alta, né? Ele vence por 4-1 ali o Ipswich na última rodada da Premier League, mas antes disso havia vencido o Lille por 2-1, aí 2-0 no Brentford, 1-1 contra o Nottingham Forest, a gente vê ali uma sequência de jogos com até 2 gols, meteu 4 no Accrington, mas também foi uma Copa, é um time da 4ª divisão, aí 1-0 contra o Tottenham, cadê? Eu quero puxar mais da Champions League. Aí, ó. Tinha vencido o Girona por apenas 1-0, deu uma pisadinha no freio, 2-0 ali no Real Madrid, 4-0 no Leverkusen, nesse jogo deu uma destoada boa, né? A grande verdade é que o Liverpool vem sofrendo pouquíssimos gols na Champions, né, velho? O sistema defensivo funcionando demais. Muito bem, momento bet nacional, temos aí um lado do PSV que costuma fazer gol, jogos do Liverpool com poucos gols. O Liverpool que deve dar uma segurada, né? Já classificado, não deve também fazer tanto esforço, né? Eu acho que assim, cara, se a gente pega o retrospecto do PSV, é um jogo que pode até tender para muitos gols, né? Mas eu acredito que a grande parada para essa partida aqui é o contexto. É o Liverpool, bem dizer, já líder da competição, né? O PSV, como eu disse, dificilmente vai mudar alguma coisa ali, até pode ficar de fora, mas seria uma combinação de resultados absurda. Então, pode-se dizer que o PSV ele já está classificado.
E deve brigar ali por uma vaga para ficar do 9º ao 16º, porque eu também acho que vai acabar não acontecendo, porque tem uma tarefa difícil aí contra o Liverpool. Então, velho, eu acho que é um jogo que vai acabar tendendo para poucos gols, tá? Poucos gols se tratando de Champions League. Por quê? Normalmente a gente analisa ali a linha do 2,5 gols. Porém, a Champions ela é uma competição com incidência tão alta de gols que a linha ela acabou ficando ali por volta dos 3. E a gente tem um menos de 3,5 pagando em 67. Eu enxergo muito valor aqui. Eu acho que dificilmente esse jogo vai passar de 3 gols. Salvo engano, só um jogo do Liverpool, que foi o 4x0 no Leverkusen, que saiu pelo menos 4 gols, tá? E eu acho que vai acabar atendendo a isso, velho. O Liverpool tem uma defesa muito boa, o Liverpool não deve se lançar muito, o empate pro Liverpool já garante a liderança dessa primeira fase. Eu acredito que o PSV vai ter dificuldades para conseguir furar a defesa do Liverpool, então, ao meu ver, tende a poucos gols o jogo, menos de 3,5 gols, ao meu ver, é um custo-benefício maravilhoso com essa ordem. Muito bem, então 50 aí no menos de 3,5 gols no jogo entre PSV e Liverpool. A gente fala agora de outro time inglês, tá? É o Manchester City, que nesse momento está fora dos 24, tá? Um time que precisa vencer o seu jogo para se classificar e pega o Bruges, né? Time belga que também está ali na zona de classificação, né? O Bruges, inclusive, está nesse momento aí dentro da zona de classificação. Jogo quarta, às 5 da tarde, lá no Etihad Stadium, a casa do City. Pois é, quem diria, hein? O Manchester City, numa competição com 36 equipes, das quais 24 se classificam, e o Manchester City não está na zona de qualificação. Absurdo o que fez o Manchester City nessa temporada, mas já viu um momento melhor. Deu uma melhorada, vendeu uma grande vitória aí diante do Chelsea, e vai enfrentar um Clube Bruges que é uma surpresa, e que pode ser já tá bem dizer classificado, tá? A gente vai dar uma analisada agora, vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena, a gente inclusive já observa que o retrospecto recente do City já deu aquela melhoradinha, né? Tabela de classificação, vamos descer um pouquinho para encontrar as duas equipes. O Clube Bruges, ele é o 20º, tem 11 pontos, tá? E o Manchester City, ele tá em 25º, ou seja, fora da zona de qualificação, são 24 que passam, com 8. Qual é a grande questão aqui que eu já colocaria o Clube Bruges como classificado? Dificilmente fica de fora. Porque a gente tem um confronto direto entre PSG e Stuttgart. Então, o Clube Bruges, pelo menos na frente de uma das duas equipes, ele deve ficar, né? A menos que o jogo entre PSG e Stuttgart seja empate e ele perca aqui, aí ele vai acabar sendo ultrapassado pelas duas equipes. Mas além disso, ele, para ser eliminado, teria que o Benfica e o Sporting também conseguirem resultado nos seus jogos. Então, ao meu ver, difícil o Clube Bruges ficar de fora, teria uma combinação aí de 3, 4 jogos. É uma combinação, mas assim, se ele toma uma goleada do City, por exemplo... É porque para ele ser eliminado... Até o Zagreb vencendo o seu jogo pode... tem esse ponto, né? A grande questão é que eu acho que o Zagreb é muito difícil de conseguir chegar. E assim, eu acho que para ele ser eliminado teria que ser um empate entre PSG e Stuttgart. Isso. Ele perder para o Manchester City e Benfica e Sporting conseguirem pontuar nos seus jogos. É bem dizer isso aí. Se tiver um vencedor em PSG e Stuttgart, aí provavelmente ele já está dentro, tá? Independente de quem ganhe, né? Então esse é o ponto a favor do clube belga que surpreendeu, né, velho? Conquistou bons resultados aí na Champions e tá aí na zona de qualificação, deve conseguir avançar para a próxima fase e o Manchester City aí precisando... Se o Manchester City ganhar, ele passa, né? Porque tem o confronto direto entre PSG e Stuttgart e ele já passa também até o próprio Clube Bruges, né? Isso. Por causa do saldo de gols. Então, o Manchester City precisando vencer. Só depende de si, né? Só depende de si. Bom, confrontos recentes, né, a gente vai ver que o City deu uma melhorada de fato, né? Venceu o Chelsea 3-1, uma boa vitória ali que dá uma animada aí nessa equipe do Pep Guardiola, mas antes perdeu pro PSG 4-2, né? Um jogo que se complicou. A defesa do City, pelo amor de Deus, viu? É muito fácil chegar no gol do City. Não, e outro ponto, ele vence o Chelsea, mas o lance que foi destaque até nessa partida foi a estreia lá do Kuzanov, né, que é o primeiro jogador uzbek da história a jogar uma Premier League, que deu uma vacilada gigantesca, entregou o gol, logo depois já tomou um cartão amarelo também. Então, assim, dá pra ver que o sistema defensivo do Manchester City ele não tá se encontrando de jeito nenhum nessa temporada, até mesmo aí o novo reforço que chegou também dando uma vacilada. Mas é uma melhorada, vem fazendo gols, melhorou. A defesa ainda é frágil, mas vem fazendo gols aí. O clima também deu uma melhorada. Né? Exatamente. Vamos ver o Bruges, né? Sobretudo jogos da Liga dos Campeões. Vamos... Sim. 0-0 ali com a Juventus, antes disso a gente vai ter que voltar um pouquinho que teve a parada, né? Ele que é vice-líder, tá? No Campeonato Belga, tá atrás apenas do Genk. Venceu o Sporting por 2-1, esse foi o grande resultado aí que eu diria que acabou condicionando essa classificação aí do Bruges, né? Antes disso havia empatado em 1-1 fora de casa com o Celtic e a vitória com o Aston Villa. Esses dois jogos aqui foram maravilhosos para a equipe belga, venceu por 1-0 também o Aston Villa, perdeu para o Milan por 3-1, placar normal. Sturm Graz também era o outro joguinho aqui que dava para ele ganhar, a equipe austríaca, né? Acabou vencendo por 1-0, foram as 3 vitórias aí do Bruges nessa Champions. Muito bem, agora momento bet nacional, Matheus Montenegro, porque a odd para a vitória do City está muito baixa. 1,18 não tem condições, né? Cara,
Seguinte, a gente poderia pensar em gols, poderia até focar do lado do Clube Bruges. Eu acho que o Bruges já está classificado, tá? Acho que é muito difícil aí, é uma combinação de 4 resultados para ele acabar ficando de fora. E o Manchester City está empolgado depois dessa vitória contra o Chelsea. Eu acredito que o City vai vencer com certa tranquilidade, tá? E a gente tem aqui, ó, tem um handicap menos 1.5, tá pagando 1,51, mas a mesma coisa, ele tá com uma odd levemente melhor, um handicap europeu, né, pagando aí 1,52, que é o quê? Para o Manchester City vencer por 2 gols de diferença. Eu acredito que é uma tônica para esse confronto, deve vencer com certa tranquilidade. Eu acho que o Manchester City vai ser avassalador aqui, vai ser uma daquelas goleadas do Manchester City que a gente conhece aí das últimas décadas. Vai descontar no pobre no Bruges. Pobre Bruges. Essa campanha vai ser instável até agora. Acho que vai ser uma goleada também. Só 2 gols, não precisa nem ser goleada, né? Não, 2 gols de diferença já basta. Né? Então, melhor dica aí para City Bruges, o handicap europeu... Menos 1. Menos 1 aí a favor do time inglês. E para fechar essa edição, temos um confronto direto, né? Porque um pode matar o outro aí nesse confronto na Liga dos Campeões, Stuttgart e PSG. Tá, vamos colocar na tela as informações do jogo, quarta, 5 da tarde, lá na MHP Arena, né? A casa do Stuttgart, né? Jogo aí que vale classificação, é um mata-mata, né? Em termos do que vale o confronto, acho que esse é o melhor dessa quarta-feira de Champions League, né? Muito provavelmente um dos dois vai ficar de fora, porque o Manchester City deve vencer o seu jogo ali diante do Clube Bruges, então vai passar aí pelo menos um dos dois, né? Então é um mata-mata, como o Fábio Hermano bem disse, jogo interessante. E curioso, né, velho? Porque o Stuttgart, ele é a equipe que conseguiu vencer a Juventus, né? A Juventus só tem 2 jogos na temporada. Isso, o Stuttgart é uma delas que conseguiu vencer. O Stuttgart tem o atacante El Bilal, né? Grande El Bilal. Que sempre entra... Gigantesco. Mais uma piada reciclada. Fazendo gols, né? Perfeito. Vamos pro nosso aplicativo Game Arena, né? Para parar de ficar falando de El Bilal aqui. 80% de aproveitamento do Stuttgart aí nas últimas rodadas. Será que chega com tudo para esse confronto? O PSG também tá bem, né? As 2 equipes ali, ó, na rabeira, né, para qualificar para a próxima fase. E o Stuttgart é o último time que está conseguindo a classificação. Lembrando que são 24 equipes que avançam, né? Mas do 9º ao 24º tem um mata-mata mais. E tá ali, os 2 times com 10 pontos. O Manchester City na cola com 8. O Manchester City vai pegar o Clube Bruges em casa. Então a gente meio que considera uma vitória ali nesse confronto. Vai a 11. Então, como eu disse, muito provavelmente um dos 2 aí deve ficar de fora. É isso, se estiver vencendo, um dos 2 aí não tem como os 2 se classificarem. Quem ganhar passa, né? Até daria, assim, se os 2 empatassem e o Sporting perdesse o seu jogo, aí ainda daria para os 2. Mas não é bom confiar não. Né? Não é para confiar não. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Ver o Stuttgart aí no campeonato alemão, que jogou no final de semana e perdeu para o Mainz 2-0. Deu uma poupada, né? Isso, antes venceu o Bratislava, né? Na Liga dos Campeões 3-1, também, pelo amor de Deus, né? Perdeu todos os slogans. E aí antes... Vinha bem, né? Vitórias aí 3 vitórias seguidas na Bundesliga. Na Bundesliga, mais vitórias até, né? 3 vitórias seguidas e ali antes foi um empate contra o Ajax, né? Ajax, né? Que foi um amistoso. Vamos dar uma olhadinha na própria Champions, né? O Stuttgart que deu essa empolgada, né? Venceu os 2 últimos jogos, pegou 2 times fracos ali, né? O Young Boys e o Slovan Bratislava. Antes disso é que vinha vacilando, velho. Esse resultado aqui foi uma coisa absurda. Tomar 5 do Estrela Vermelha foi inacreditável, ainda mais considerando, né, que o time tinha conquistado um bom resultado ali diante da Juventus. Perdeu para o Atalanta em casa também por 2-0. Aqui foi o grande resultado, né, velho? Ele vence a Juventus fora de casa. Aqui eu esperava muito que o Stuttgart fosse conseguir a classificação. Aí ele engata 2 derrotas seguidas, venceu os 2 jogos fáceis. Se ele tivesse pelo menos empatado ali contra o Estrela Vermelha, a classificação já estava encaminhada. Isso. Bom, vamos ver o PSG, né, que também vacilou. Também o PSG teve uma tabela chata, hein? Dificílima, sem dúvidas a mais difícil. Dá uma desnivelada, né? Cara, foi inacreditável a tabela do PSG, tá? E é porque ele ganha do Manchester City, né? Porque esse jogo aí, se ele perde, ele tava fora já. Fez 4-2, né? Virada, né? Jogaço, né? No último meio de semana. E aí, vamos só pegar a Liga dos Campeões, né? Porque teve Salzburg, aí foi o único jogo fácil que ele teve. 3-0, aí teve mais... Bayern de Munique. Olha isso, velho. Atlético de Madrid. Que tá numa fase absurda, o Atlético. PSV, beleza, em casa. Aqui pode dizer que foi um grande vacilo, né? Ele deu uma vacilada. Arsenal 2-0. E o Girona, que também foi outro jogo facinho, e ali ele fez o dever de casa. Teve outro na estreia que foi... teve mais um ainda, né? Teve mais um, né? Teve mais um? Não é só isso mesmo, pô. Sturm Graz. Já foi... Teve Sturm Graz? Cadê? Não, acho que foi amistoso, né? Foi amistoso, pô. Foi Girona mesmo. Ele estreia contra o Girona 1-0. Então é isso, né? Então, que assim, do Girona é pote 4, e do pote 4 ele é um dos melhores do pote 4, tá? O time ali de La Liga e tudo mais. Né? Você vê que o PSG... qual foi o joguinho fácil dele ali que a gente falou? Teve Sturm Graz? Teve não, pô. Sturm Graz não, foi de onde tu tá tirando Sturm Graz? Assim, o jogo fácil dele foi bem dizer esse Girona. Ele não pegou um Slovan Bratislava, um Young Boy... foi o Salzburg, 3-0, bem perfeito.
Mas assim, ele não pegou as babas da Champions, né? Realmente, tabela difícil aí da equipe de Paris. Bom, dito isso, momento bet nacional na tela, com odds aí niveladas e aí, até, mas com o favoritismo da equipe do PSG, mas não, né? 2,54, 3,48 em PSG, né? Na cidade de PSG eu confiaria, mas... É difícil. Fora de casa... Em termos de resultado final, eu acho que é difícil. Eu acho que esse jogo ele é muito claro a tendência, né, velho? Ambas marcam, até porque é uma tônica das duas partes. O contexto condiciona muitos gols. Tende a ser um jogo movimentado, porque é bem dizer um mata-mata aqui, né? Quem perder, muito provavelmente vai ficar de fora. Cotaçãozinha, 1,70. Não dá nem pra jogar pelo empate os times, né? Não dá nem pra... Então os times têm que buscar o gol mesmo. Exatamente. E é ainda uma tônica do estilo de jogo das duas equipes, né, velho? Partidas com muitos gols, o ataque funciona muito bem, defesas deixando a desejar um pouquinho. Então a gente tendo ambas marcas com 1,70, com todo esse embasamento, melhor tip aí desta quarta-feira de Champions League, sem dúvidas. Ambas marcam em Stuttgart e PSG, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado dela. Muito bem, então com essa análise de Stuttgart e PSG, a gente chega ao final aí dessa edição do Bets do Dia. As outras partidas aí que não analisamos aqui, tá no Dica do Tipster, tá? Perfeito. Só procurar na nossa playlist aí todos os jogos. Analisamos aí, todos. Dos principais jogos aí dessa UEFA Champions League, analisamos aqui na TV Bet. No Bets do Dia, né? Selecionamos aí os mais importantes, os que valem realmente aí classificação, o que são os melhores aí para você, apostador. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com e segue a gente nas redes sociais, @tvbetoficial. E sempre lembrando, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus Montenegro, tamo junto, até a próxima. Tamo junto.